O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando a encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a Epifania do Senhor. O Senhor que se manifesta a todos os povos, a todas as nações, que não faz separação de pessoas, de etnia, de raça, não. É um Deus de todos. Basta desejá-lo, basta procurá-lo, e aí ele vai estar. A primeira leitura, a leitura do profeta Isaías, nos fala de um povo que vivia na escuridão. O escritor mostra a este povo que Deus é a luz que vai conduzir esse povo, que eles tenham esperança, que Deus não desistiu desse povo. E é preciso ter fé, é preciso esperar a hora certa. Quantas vezes na nossa vida nós temos momentos de escuridão, momentos de trevas, mas não podemos desanimar. Sabemos que a luz vai nos iluminar novamente, no momento certo, no momento de Deus. Às vezes é preciso passar pela escuridão para valorizar mais a luz. O Salmo responsorial nos diz que todas as nações vão adorar o Senhor, que nós possamos adorar o Senhor todos os momentos da nossa vida. Segunda leitura, a leitura da carta de São Paulo aos Efésios, Deus se manifesta a todas as pessoas. Aquilo que era escondido, aquilo que era oculto no Antigo Testamento, agora com Jesus, se manifesta a todas as pessoas, a todos os povos. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, Jesus nasce na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes. E os magos, reis magos, saem do Oriente para seguirem uma estrela que vai os levar até o menino Jesus. E eles seguem
essa estrela. Os reis magos eram pagãos, não era judeu, e todo aquele que não era judeu era considerado pagão. E eles saem seguindo essa estrela. E Herodes fica sabendo do nascimento de Jesus e fica preocupado. Herodes tem poder, tem riqueza, mas não tem Deus. Portanto, não tem nada. Mas ele acha que tem. Ele acha que tudo ele pode, né? E ele quer matar o menino, porque esse menino, conforme o povo dizia, era o rei. E ele não queria perder o seu reinado, mas Jesus não veio ocupar o reinado que Herodes ocupava de maneira nenhuma. O reinado de Jesus era muito mais amplo, muito mais digno, muito mais edificante, porque era pautado pelo amor e não pelo poder, pela ganância. E Herodes chama os seus sumos sacerdotes e pergunta a eles: onde está esse menino? Quando ele vai nascer? Onde ele está, se já nasceu? E os mestres da lei, os sacerdotes, dizem a ele que em Belém, na Judéia, porque era assim que estava escrito na palavra. E aí ele manda chamar em segredo os reis magos. E diz aos reis magos: olha, vocês vão, encontram o menino, depois vocês voltam me avisar que eu também quero ir adorá-lo. Mas ele estava mentindo, ele não queria adorar, ele queria matar o menino Jesus. E os reis magos saem e continuam acompanhando a estrela. E de repente a estrela para sobre um local. E ali está o menino Deus. Eles se ajoelham e adoram o menino Jesus. E oferecem presentes: ouro, incenso e mirra. Ouro simboliza a realeza. Incenso, a divindade. E a mirra, a humanidade. Eles oferecem esse presente a Jesus. E eles não voltam. Em sonho, eles recebem um aviso de Deus para que não voltasse a Herodes, fossem por um outro caminho. E eles voltaram por outro caminho, diz o Evangelho no seu encerramento. Queridos irmãos e irmãs, Herodes simboliza o mal. Jesus, a salvação, a alegria, a vida eterna, o amor, a caridade, a bondade, totalmente oposto ao mal. Quantas vezes na nossa vida nós somos seduzidos ao mal? Quantas vezes? Muitas vezes, sem percebermos, nos envolvemos no mal. E aí Deus vem, através dos seus anjos, falar conosco. E esses anjos, pode ser um amigo, pode ser um padre, pode ser um diácono, pode ser um ministro da Santa Comunhão, pode ser o coral que cantou uma música e tocou no seu coração. De várias formas Deus fala conosco. É que nós não prestamos atenção. E aí vem os anjos de Deus falar para nós: tome um outro rumo da sua vida. Saia do pecado. Se afaste do mal. Tome um novo caminho, assim como os reis magos tomaram. Tome um novo caminho. Não volte pelo mesmo caminho. Não ande pelo mesmo caminho. Mas muitas vezes nós não conseguimos nos soltar, desamarrar, tirar as correntes que nos amarram ao pecado. É preciso voltar para outro caminho, meu irmão e minha irmã. Hoje o Evangelho está pedindo isso para nós. Esse Jesus que se manifesta a todos os povos, a nós. Mas ele pede para nós. É preciso tomar um novo caminho.
Não dá para voltar para Herodes, não dá. Herodes é o mal. Siga o caminho de Jesus. Caminho cheio de amor, cheio de paz, cheio de alegria. Mas nós insistimos no pecado. E quando acontece isso? Quantas vezes nós nos confessamos e voltamos a cometer o mesmo pecado? Nos confessamos de novo e voltamos a cometer o mesmo pecado. Quantas vezes? Né? Porque voltamos para o mesmo caminho. É preciso tomar novos rumos na nossa vida. Hoje, Jesus te chamou. Você seguiu a estrela. A estrela te trouxe aqui. Talvez você nem viu a estrela, mas ela trouxe você. Você está aqui. Jesus te trouxe aqui. E se Ele te trouxe aqui, é porque Ele tem planos na sua vida. É porque Ele quer transformar a sua vida. Como diz na primeira leitura, talvez você esteja vivendo na escuridão. Talvez a sua vida está difícil, tantas dificuldades, tantos problemas, mas você não pode desistir, porque é isso, justamente isso que o mal quer fazer com você, que você desanime, que você perca a fé, que você não tenha ânimo para lutar. Tenha certeza, Deus está olhando por você, Deus está caminhando com você, mesmo você passando por momentos difíceis, Deus está junto de você. Muitas vezes é preciso passar por certas situações para sairmos mais fortes, para valorizarmos mais a nossa vida, como eu disse, para valorizar a luz. Só quem perde a luz que percebe o valor que tem. Nós conseguimos enxergar, conseguimos ver. E muitas vezes não damos muita atenção a isso, nunca agradecemos a Deus, Senhor, obrigado por eu poder ver. Imagine se você não pudesse enxergar nada. Daí você ia valorizar. Aliás, tudo na vida é assim. Quando temos, não valorizamos. Valorizamos quando perdemos, quando não temos mais. Aí vamos dar valor e entender a importância de poder caminhar, de poder enxergar, de poder tocar, de poder abraçar. E às vezes, podemos caminhar, Deus nos dá esse milagre de podermos caminhar, mas caminhamos em lugares errados, vamos em lugares errados, contaminados, e nos envolvemos nessa situação. Era melhor não poder andar, porque daí não iríamos desse lugar. O olhar, consigo enxergar, mas só vejo maldade nas pessoas, só reparo nas pessoas, só critico as pessoas. Era melhor não enxergar. Aliás, tem uma passagem da Bíblia que diz isso. Se teu olho te leva a pecar, arranca, joga fora o olho. Se tua mão leva a pecar, corta. Então, que nossos olhos possa glorificar a Deus, possa enxergar a face de Jesus na face dos irmãos, que as nossas pernas nos levem ao encontro do nosso irmão, principalmente daquele que precisa de nós, que precisa da nossa companhia, que precisa da nossa palavra, que precisa da nossa presença, que nos leve a esses irmãos. E tem tantos irmãos que precisam só da sua presença, precisa da sua fala, da sua conversa, precisa do seu ouvido para ouvir as histórias que eles já contaram para você muitas e muitas vezes, e que muitas vezes você não tem paciência de ouvir de novo, mas que eles querem contar, eles querem desabafar, querem contar a mesma história. Tenha paciência, seja cristão. Isso é um ato de caridade, isso é ver Jesus naquelas pessoas. É Jesus quem está contando a mesma história. Quantas vezes você conta a mesma história para Jesus? E ele não cansa de escutar. Ele não cansa.
Ele tem paciência com cada um de nós. Esse Jesus que se manifesta quer de cada um de nós a mudança de vida, a conversão. E a conversão depende de nós. Jesus está de braços abertos, nos esperando. Como o pai do filho pródigo. O filho foi embora. Ele não falou para o filho: olha, eu não vou dar a herança. Ele deu. Ele deu toda a metade da sua herança para o filho. Ele podia falar: não, não vou dar. Você vai esbanjar. Se fosse nós, pais de hoje, não daríamos. Mas ele deu. Ele respeitou a liberdade do filho. Tá, faça o que se quiser. E o filho gastou tudo com prostitutas, com tanta porcaria da vida. Mas ele caiu em si. Mas o pai, interessante, o pai fica esperando. Não cansa de esperar. Sabe que o filho vai voltar um dia, mas que ele vai passar por muitas dificuldades. E ele volta. E o pai está lá. Vê de longe o filho. Se ele vê de longe é porque ele já estava esperando. Acho que ele esperava todos os dias de sua vida que o filho voltasse. E o filho volta. Assim é Deus. Nos espera sempre. O filho volta. Volta arrependido. Volta arrependido. Deus também nos dá a nossa herança. Sua esposa, sua família, seus filhos, seus pais. Será que você não está esbanjando tudo isso e jogando tudo isso fora, como fez o filho pródigo? Ou você está cuidando? Você está cuidando da sua família? Você cuida dos seus pais na velhice? Tudo isso é Deus quem deu a você. Ele confiou a você. Você pediu, Ele deu. Ele deu uma família. Ele deu um pai, deu uma mãe, deu filhos, deu esposa, deu marido. Enfim, deu tantas coisas para você. Mas será que você não está esbanjando essas coisas? Será que um dia você também não vai ter que voltar? Mas será que vai dar tempo de voltar? O filho pródigo, ele conseguiu voltar, mas muitas vezes não dá tempo. Não dá para voltar. Note que da onde ele estava até a casa do pai, era uma distância grande, perigosa, assaltantes. Ele poderia ser morto no meio do caminho. Né? Quantos não conseguem voltar? Não dá tempo. Nós estamos aqui. Ainda dá tempo. Não importa o que você fez. O importante é o que você vai fazer daqui para frente. Deus não olha o passado, Ele olha o agora. Ele quer a mudança agora. Santo Expedito era um soldado, um oficial do exército, e aquele corpo ficava falando para ele: não, deixe para amanhã, deixe para amanhã, deixe para amanhã. A tentação vem nos dizer: deixe para depois, porque depois pode não chegar. E a tentação sabe seduzir. Mas Santo Expedito falou: não, é hoje. É hoje que eu vou mudar, é hoje que eu vou fazer isso, é hoje que eu vou visitar um doente, é hoje que eu vou sair da celebração e vou na casa do meu pai dar um abraço nele, da minha mãe, de uma pessoa que faz muito tempo que eu esqueci que existe. É hoje, não é amanhã, porque amanhã talvez ela não esteja mais aqui, ou talvez você não esteja mais aqui. É hoje. É hoje que eu quero ver Jesus na face dessas pessoas. É hoje. E se você olhar bem, prestar atenção, faça essa experiência, olhe para aquela pessoa que você muitas vezes não quer ver, que incomoda você. Olhe bem nos olhos dessa pessoa. Você vai enxergar Jesus. Você vai enxergar Jesus. E aí, quem sabe, você não vai tomar um novo caminho. Não vai ter mais mágoas no seu coração. Não vai ter mais rejeição na sua vida. Porque você viu Jesus. Você se encontrou com Ele. E quando nos encontramos de fato com Jesus, não dá para voltar pelo mesmo caminho. Tomamos outro caminho. Com certeza. Que isso possa acontecer na nossa vida, meu irmão e minha irmã. Que nós possamos de fato nos encontrarmos com o verdadeiro Deus.
É esse Deus que sofre? É esse Deus abandonado? É esse Deus rejeitado muitas vezes? É um Deus que precisa que nós o encontremos e o coloquemos na nossa vida. Amém? Professemos nossa fé.